é de causar um impacto, né, nos inimigos da mensagem. A gente tem notado, desde quando Jesus foi sepultado, teve várias coisas que aconteceram ali. Por exemplo, pediram para dizerem que o corpo dele não estava no sepulcro, porque os discípulos foram lá de noite e roubaram o corpo de Jesus. Mas ele tinha ressuscitado. E havia um espírito que é o mesmo. As pessoas morrem, mas o espírito passa de corpo a corpo, né? Isso é no que diz em relação aos falsos, e também acontece com os verdadeiros. O Espírito Santo, ele trabalha de corpo a corpo, de geração em geração. Uma geração se vai, outra geração vem, mas é o mesmo Deus quem guia, quem batiza, quem revela, quem cuida de sua igreja. Então, mesmo depois que alguém morre, alguém ainda vai inventar coisa, falar mentira, fazer com que as pessoas desacreditem daquilo que foi dito por aquela pessoa que morreu, não é? Isso aconteceu também com o profeta, nós estamos vendo isso até hoje. Pessoas tentando desacreditar outras que creem na mensagem do profeta. E nós vemos a mesma coisa sucedendo com o pastor Joaquim Gonçalves. Pessoas que não têm temor, não têm respeito, não tiveram respeito quando ele estava vivo, muito menos quando o Senhor o recolheu, quando ele foi levado, né? Ou seja, depois que a pessoa morre, ainda existem aqueles que estão trabalhando para desacreditar o ministério. Uma mensagem igual essa hoje, aqui, antes do culto começar. Isso deixa o inimigo furioso. Por outro lado, nos deixa alegres, felizes, né? Inveja, ciúme, complexo de inferioridade, incerteza ministerial, levam alguns, depois de tudo que aconteceu, nós temos que ficar de olhos abertos, nós temos que exercer o discernimento que Deus tem nos dado. Não significa que todos que vão no encontro estão no espírito da mensagem. Há aqueles que não vão mais. Esse a gente já sabe, né? Mas existem aqueles que ainda vão, que mais um pouquinho na frente, eles vão mostrar as cores, né? O espírito que eles realmente têm. Porque o pastor Joaquim Gonçalves, ele sempre, a exemplo do profeta, mostrou que ele não era ele fazendo as coisas, mas era o ofício, era o Espírito Santo.
operando, né? E ele nunca implorou para as pessoas acreditar nele. Ele nunca deu cargo, oportunidade, simplesmente para a pessoa ficar ao lado dele. Ele nunca fez isso, de maneira nenhuma. Ele nunca aceitou alguém idolatrá-lo. Não, nunca. É só você escutar as mensagens dele, você vê que ele combate. Ele combate isso, né? Agora, tem pessoas que gostariam de ter o crédito que o pastor Joaquim tinha diante das pessoas. Então, alguns pastores tentam prender as pessoas no ministério que a pessoa tem. E tenta tirar aquela consideração, aquele respeito, aquela gratidão que a igreja no Brasil tem para com o vaso que Deus usou. Não é idolatria. Olha, depois que eu terminar alguns assuntos que estamos pregando na escola dominical aqui, nós vamos pregar para vocês a mensagem Cristianismo contra idolatria. Para você ver como que um idólatra opera. Como que o espírito da idolatria atinge uma pessoa e o comportamento dela, você vê como que é. Então, a mensagem, toda a mensagem, ela tira isso, tira esse espírito de idolatria do nosso meio. É que as pessoas confundem respeito, consideração, amor da estatura do varão perfeito. Logo depois que vem a pedra de coroa, né? As pessoas confundem. Imagina você, o irmão Branham pregando, me parece que a mensagem As Bodas do Cordeiro, ele falou do pastor ali daquela igreja. Inclusive a igreja chamava-se Companheirismo, né? Ele disse, adorável pastor. Ele chamou o pastor de um pastor adorável. Não é que ele estava adorando o pastor, mas ele estava dizendo o seguinte, que era um homem usado por Deus, era um homem cristão, era um homem que fácil de você gostar de sua mensagem, da sua forma de trabalhar, de seu estilo. É isso, não é que vamos adorar o pastor. E assim muitos outros termos que são usados, que as pessoas interpretam totalmente errado. Então, nós temos que ficar de olho nisso depois da partida. Eu sabia que depois da partida do pastor Joaquim, muita coisa esquisita estaria acontecendo entre pastores, pregadores, pessoas que dizem pregar a mensagem, né? E essa mensagem que ouvimos hoje, antes do culto começar, aqui antes de começar o cântico, como toda quarta-feira, você viu aí, né? Combatendo os ismos, a Coré, Datã, Abirão e essa coiseiraiada toda aí, porque a Bíblia se repete, os acontecimentos se repetem. Por isso que foi um ministério odiado. E todos que se puseram ao lado dele são odiados e são taxados de idólatras, quando isso é uma mentira. Nós adoramos somente a um Deus. É Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje
e eternamente. Tivemos a ceia e a irmã Márcia que chegou